Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Santo anjo do Senhor, eu vos saúdo, ó Virgem Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repeliste pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei ao suspiro de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, vou me apresentar novamente, devido àqueles que não estavam aqui ontem, e para os nossos irmãos que nos acompanham agora através da rádio web, da comunidade Fogo no Altar. Bom, então, para quem ainda não me conhece, me chamo Hélio Maria, moro na cidade do Novo Gama, tenho 28 anos, casado, pai de 3 filhos, né? Minha esposa está grávida novamente, então, não é, às vezes as pessoas falam, parabéns, Hélio, você vai ser pai de novo. Não, já sou pai porque a vida começa na concepção. Embora tendo apenas 28 anos de idade, há 4 anos atrás, Deus fez no meu coração um chamado de fundar uma comunidade, que por enquanto é de aliança, e cujo nome é Comunidade Missionária Mariana. Nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, através do método da consagração, chamada Santa Escravidão de Amor, né? Temos como lema de vida: para que a Santíssima Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Então, o Hélio e a comunidade vivem para isso: tornar Nossa Senhora mais conhecida, amada e honrada. E nessa pregação agora, né, uma pregação um pouco difícil de se fazer, e tudo que eu quero pregar, que eu quero dizer aqui, que desde já vocês entendam, que não é para condenar ninguém, né? Mas muito pelo contrário, é para a salvação das nossas almas. Então é importante nós estarmos atentos a tudo que vai ser falado, que é praticamente em si sobre a modéstia, para vocês entenderem o que seria um pouco a modéstia e para que serve a modéstia no caso. Então o tema dessa pregação é aquilo que a Virgem Maria disse em Fátima: virão modas que irão desagradar o coração do meu filho. Então é sobre essas modas que nós iremos falar. Mas antes de nós entrarmos então propriamente nesse tema, te convido a pegar e abrir comigo as Sagradas Escrituras
em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Capítulo 6, versículos de 12 a 20. Amém ou misericórdia? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aquele como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis então os membros de Cristo e o fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna uma só carne com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, aquele que se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a impureza peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Estas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra santa. No versículo 20, o apóstolo São Paulo nos diz algo: glorificai a Deus no vosso corpo. Nisso nós percebemos então que o corpo, como eu dizia, em algumas pregações anteriores, para nós da Igreja Católica, é bem diferente para aquilo que é, por exemplo, a doutrina espírita, que vê a carne, o corpo, como algo ruim, e de que depois você vai morrer, e depois que morrer você vai se reencarnar em outro corpo. Não, para nós não é assim. Para nós o corpo é algo que é sagrado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o apóstolo São Paulo, então, ele nos diz algo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A primeira parte dessa pregação, eu quero vos lembrar a entender que para nós o corpo, ele é importante. Claro que a piedade, a devoção, por exemplo, à Virgem Maria, é uma devoção muito mais interior do que exterior, mas que também, aquilo que é exterior também é necessário, também diz São Luís, quando se fala da consagração, ela consiste toda no interior, mas também é necessário que o exterior, então, ele, através dos nossos atos, das nossas ações, possa refletir aquilo que está dentro, Então, o primeiro ponto da pregação que vocês devem entender é isso, que o gesto exterior, o nosso corpo, aquilo que é exterior, revela e exprime aquilo que há no nosso interior, Porque, às vezes, muitas pessoas, diante do que nós vamos falar, podem dizer assim: mas Samuel disse o seguinte, Está lá escrito no livro de Samuel: Deus, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Então o que importa é que está no interior, não como a pessoa se veste ou não se veste, isso não tem nenhuma importância, porque enquanto os homens verem a face, ou seja, o que é externo, Deus vê o coração. Então o que importa é que está no interior, Então às vezes agem como o próprio demônio, porque o demônio, quando tentou Jesus Cristo, foi citando versículos da Bíblia para querer perder Cristo, Mas lógico que jamais iria perder o nosso Deus. Então muitas das vezes nós queremos encontrar coisas
para que nós não vivemos aquilo que nós deveríamos viver. Então, nesse ponto, nós vamos entender na doutrina católica de que é necessário, sim. Então, o primeiro ponto que eu poderia usar aqui com vocês seria o que está escrito no livro do Eclesiástico, eu vou ler primeiro aqui, um que é da tradução da Jerusalém, na tradução da Jerusalém, Eclesiástico 19:30, na da Ave Maria 19:27. Seria bom só anotar por causa do tempo, né? E aí depois no final, quem não conseguir anotar, pode me procurar e eu passo devido ao tempo. Então está escrito assim: a veste de um homem, seu sorriso, o seu andar revela o que ele é. Ó, mais uma vez. A veste de um homem, seu sorriso, o seu andar revela o que ele é. Na tradução da Ave Maria está assim: a veste do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem faz-nos revelar-se. É quase a mesma coisa. Então, olha o que está dizendo as Sagradas Escrituras: que pela forma, a veste de um corpo, o sorriso, o modo de andar de um homem nos revela quem ele é. Então, quando nós falamos da importância da modéstia, por que se vestir assim, por que usar tal veste, isso tem um significado para nós. Porque o gesto exterior, e aí eu já acrescento o que eu iria dizer também um pouco mais na frente, Santo Ambrósio disse que os movimentos exteriores são a voz da alma. Então, quando o Hélio se ajoelha para comungar, né? Não é simplesmente um rito, né? Mas o gesto de se ajoelhar é uma forma de eu dizer aquilo que está dentro. Por que você se ajoelha para comungar? Porque eu creio que é Deus. E se o apóstolo São Paulo diz que diante do nome de Deus, todo joelho se dobra diante do nome dele, o que dirá diante do seu corpo? Então eu me ajoelho, porque no meu interior eu creio, é Deus. E isso então do interior parte para o exterior e aí eu me ajoelho. Então entende que os gestos que nós fazemos corporal, os movimentos externos, está muito ligado àquilo que é o interior. Entenderemos melhor. Quando nós percebemos um homem, um rapaz que é meio afeminado, pela forma dele andar, nos revela que existe algo errado com ele. Então isso é muito importante para nós. A pessoa que fala muita besteira nos revela que dentro do interior dela também existe muitas coisas ruins. Isso de fato acontece. Até o próprio Jesus Cristo nos falou isso: a boca fala, né, daquilo que o coração está cheio. Então quando nós falamos, quando nós andamos, quando nós nos vestimos, é algo que está ligado também ao interior. E isso então nós precisamos entender que não é como as pessoas então falam: mas o que importa é o coração. O que importa é no interior. Sim, mas o exterior, ele vai transmitir, né, em sinais, para que nós possamos ver aquilo que está dentro do nosso interior. Então aquela pessoa que ela quer ter uma vida, né, viver no pudor, na castidade, isso tudo está dentro dela, ela traz para fora. Então, ontem eu dizia isso, às vezes muitas pessoas com carência ficam num abraço, mas na verdade porque existe uma desordem no seu interior e isso leva a um gesto exterior que revela algo que está dentro. Então, quando nós começamos a perceber isso, por exemplo, eu caminhei 2 anos quando o Andes tinha fundado a Escravo de Maria, caminhei 2 anos com ele, agora 4 anos como comunidade missionária mariana. Às vezes, um gesto de um membro da comunidade, eu consigo ver coisas no seu interior. Aí na hora da conversa, eu vou conversar isso, é bem assim mesmo, como é que você sabe? Aí ficam até achando que é Deus que me revelou, né? Deus revela para o Hélio até nossos pecados. Não é que Deus revela, mas pelo um próprio ato exterior. Às vezes nós, né, que estudando a doutrina católica, naquilo que a igreja fala, nos deixa atento para perceber o que há no interior. Então, nesse primeiro ponto da pregação, era exatamente isso que eu queria
que nós entendêssemos para depois partir para as vestes. Porque se eu chegar aqui e começar a falar de vestes, disse daquilo, mas o que importa é no coração. Então, primeiro eu preciso já destruir essa tese que você talvez tenha já no seu coração, que o que importa é isso e aquilo, mostrando que na fé católica, na doutrina, nos ensinamentos dos santos, não é como nós pensamos. Olha, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele diz assim, deve-se dizer que os movimentos externos são sinais da disposição interior. Então, aquilo que eu dizia, isso é São Tomás de Aquino dizendo. Os gestos externos, né, é um sinal daquilo que há no nosso interior. E aí depois ele diz assim, daí a afirmação de Santo Ambrósio, que ele dizia assim, pelos movimentos exteriores é que julgamos se um homem no fundo do seu coração é leviano, arrogante ou perturbado, ou se pelo contrário é ponderado, constante, puro e amadurecido. Então as moças, por exemplo, né, as mulheres, né, próprio da natureza feminina, parece que amadurece mais do que o homem, né? Aí às vezes pode até se encantar com um rapaz, quando vai conversar fala, meu Deus, é um meninão, porque o gesto daquele rapaz o revelou quem ele é. Então essa questão de que nós muitas das vezes afirmamos que os gestos exteriores, né, que por exemplo veste essas coisas, poderia pregar sobre tantas coisas, né? Vai falar logo de roupa, de vestes, isso não tem importância não. O que importa é o coração, né? Isso não é verdade. Depois Santo Agostinho disse assim, olha só, aí agora nós já vamos entrar para essa parte da roupa, porque Santo Agostinho disse assim, em todos os vossos movimentos, nada se faça que ofenda os olhos de quem quer que seja, mas só o que convém à vossa santidade. Uma pessoa que então não está vestida de uma maneira pura, o que nós achamos, né? Oxe, eu ia jogando a outra, essa aqui eu ainda preciso. Então, a pessoa... Agora pronto, sumiu a folha. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Então Santo Agostinho fala para nós, né? Então, tirarmos aquilo que pode ofender os olhos daquele que nos vê. Quando eu me visto de uma maneira impura, o que eu vou causar nos olhos de quem me vê? Desejos, citações, situações de pecado, porque o padre nos relembrava aquilo que eu dizia também nas pregações anteriores, aquele que lança um olhar para a mulher e deseja no seu coração, né, se ele é casado, já cometeu adultério. Isso é muito sério. Então, isso ele fala que nós devemos abandonar essas coisas e praticarmos somente aquilo que convém, né, a vontade de Deus e aquilo que convém para a nossa santidade. Pois bem, Santo Ambrósio, ele diz o seguinte, é garantir a beleza da vida, respeitar o que convém a cada sexo e a cada pessoa. Eu dizia em uma das pregações anteriores que o feminismo radical, o que eles querem? Igualar homens e mulheres, dizendo que homens e mulheres são a mesma coisa. A primeira pregação que eu fiz, baseado naquilo que é a teologia do corpo, quando perguntaram para Jesus, os fariseus, se o casamento era, né, deveria ser para sempre, que é indissolúvel, qual foi a resposta de Jesus, né? Se podia ou não dar carta de divórcios à mulher por qualquer motivo? Jesus disse assim, acaso não leste o que está escrito no princípio? Né? E disse, no princípio Deus fez homem e mulher. E depois Deus disse, por isto o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua esposa, se tornarão uma só carne com ela. Aí fala, Moisés permitiu o divórcio pela dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Por duas vezes o Senhor fala do princípio.
Por isso, na primeira pregação eu dizia, se nós queremos corrigir os erros do qual nós vivemos hoje de nossa sexualidade, a forma mais correta é fazer o que o próprio Deus fez naquela situação, voltar ao princípio, voltar às fontes. E é exatamente isso que o Espírito Santo tem feito na igreja nesses tempos. Nós estamos voltando para as raízes e aquilo que é a doutrina católica. Olha que belo isso. E isso é a melhor maneira que nós temos para dar uma solução aos problemas que nós vivemos. Então vamos voltar para o princípio. No princípio Deus fez homem e fez mulher. Homens e mulher o criou, né? Segundo a sua imagem e semelhança. Então no princípio era homem e mulher. Deus fez um homem, né? Eu explicava isso na primeira pregação, não vou explicar sobre isso para nós não perdermos tanto tempo. Depois então vocês adquiram a pregação, a primeira, para entender melhor o que eu quero dizer. Mas no princípio Deus fez homem e Deus fez mulher. Essa questão de querer igualar o homem e a mulher vai contra o projeto original de Deus. Isso destrói aquilo que é a obra da criação de Deus. E eu dizia, por mais que eu acho lindo o dom da maternidade, eu nunca vou sentir uma criança pulando no meu ventre porque eu não tenho útero. Um homem jamais vai poder gerar uma criança no seu ventre. Isso então me mostra que Deus me fez diferente daquilo que é a mulher, enquanto eu, como homem, diferente da mulher. O que é da mulher é próprio da mulher, o que é do homem é próprio que é do homem. E aí Santo Ambrósio diz, é garantir a beleza da vida, respeitar o que convém a cada sexo. Quando não começaram mais a respeitar isto, houve essas desordens. Por que muito matrimônio hoje não dá mais certo? Alguém pode achar que isso é machismo, mas não é. A própria Bíblia nos ensina isso, Sagrada Escritura. A sabedoria de Deus. Quando a mulher começou a querer ser o macho da casa, acabou todo o conceito de família. Não que também a mulher tem que ser submissa ao homem. Não é que essa submissão significa que o homem humilha, que o homem pisa na mulher, faz o que quiser com a mulher. A palavra submissão quer dizer aquilo que dá suporte ao homem. Como está escrito no Eclesiastes, que a mulher sábia edifica a casa. É nesse sentido, não é no sentido como às vezes colocar que os homens machistas, que é isso aqui. Não é assim, né, que Deus está falando. Mas então quando não começaram a respeitar aquilo que convém aquilo que é próprio de cada sexo, o que é de homem, o que é de mulher, começou essa desordem. Aí hoje nós vai entrando expressões unissex, né? Então tem aquela calça horrível, né? Eu chamo calça cagada, né? E a pessoa diz, não, é uma calça unissex. Tanto serve para homem como serve para mulher. E eu dizia que um santo, né? Até agora eu não lembrei mais o nome desse santo. Mas que no século 3, e ele quando dá a profecia, ele ainda diz, no século 21, as pessoas irão olhar para as outras e não irão saber quem é homem e quem é mulher. Nós estamos vivendo essa época, sim ou não? Porque não respeitaram. Até então, nós entramos no ponto do que ensina a modéstia católica. Em relação, por exemplo, das mulheres, né, em abandonar a calça e aderir à saia e o vestido. A calça, até então, era uma veste de quem? Masculina. E aí está escrito em Deuteronômio, se eu não me engano, 22, versículo 5, aonde ele está escrito assim, deixa eu ver se é isso mesmo, para não ficar citando já coisas erradas. Minha mente não é mais o que era antes. Mas é isso mesmo, 22, 5. Deuteronômio 22, versículo 5. A mulher não se vestirá de homem, e nem o homem se vestirá de mulher. Nesse princípio é que Santo Ambrósio está falando isso, que convém que cada homem, né, que nós respeitamos aquilo que é próprio de cada homem e de cada mulher, naquilo que é o projeto original de Deus. Então, até então, a calça era uma veste masculina. E as mulheres usavam saias e vestidos. Se nós pararmos para pensar, se você pegar uma foto de uma mulher que está com uma saia, e aí ela tem um cuidado de que o cinto combine com a saia, ou com a florzinha que ela usa, com o sapato que ela usa, com a bolsa que ela usa, que é próprio da mulher.
E o feminismo veio exatamente para quebrar isso, né? Tira aquilo que é o lado feminino da mulher, né? E a mulher passa então a virar uma espécie de homem grosseiro, né? Ela fala com brutalidade, né? Ela é toda bruta, não é mais interior, ela passa a ser exterior, como eu dizia. A mulher, na outra pregação, diz isso: a mulher é interior enquanto o homem é exterior. Aí vai tendo essas desordens. Mas se nós pegarmos então uma mulher vestida assim, como eu ia falando, de saia, né? Toda naquilo que é próprio da natureza feminina, e você poderia pegar uma foto assim e uma foto de uma moça com uma calça de tênis, e você poderia olhar para eles e tentar ver quem é mais feminino. E vocês vão conseguir perceber então isso. Então, Nossa Senhora, quando em 1917 ela aparece em Fátima e disse: virão modas que irão desagradar o coração do meu filho, a Virgem Maria está nos preparando para algo, enquanto mãe, alertando os seus filhos. Ela disse isso quando que eu disse? 1917. Quando que surgiu a calça para a mulher? 1920. 3 anos depois, em Paris, começaram a surgir a calça para as mulheres. Outras vestes também indecentes. O povo em Paris chegava na catedral, olhava para a imagem da Virgem Maria, a mulher, e dizia: não, nós temos que nos vestir como Nossa Senhora. Quebraram a imagem de Nossa Senhora e colocaram uma imagem de uma chamada deusa da razão. A partir daí, Paris se tornou o país da moda indecente. Depois, em 1928, a maçonaria levantou então um plano para destruir a igreja. Olha, a religião não teme a ponta da espada. Não adianta nós matarmos mais os cristãos, porque se eles matam um cristão, faz de nós o quê? Um mártir. E a palavra de um mártir vai ter mais força. Então vamos corromper. Esta é hoje a estratégia da maçonaria. Vamos corromper a imagem, porque se eu mancho a imagem da igreja através da mídia, mostrando escândalos de padre, isso e aquilo, nos leva a não crer mais na igreja. Isso rouba a nossa fé. Então hoje a maçonaria age por assim. E aí nesses tempos lá atrás já se dizia isso. E aí eles pensaram: olha como o diabo, né? O diabo é inteligente, e os hereges também são inteligentes, diz Santo Agostinho. Eles pararam para pensar: como que o pecado entrou no mundo? Como é que foi que o pecado entrou no mundo? Quem foi o primeiro que pecou? Adão ou Eva? Eva, o pecado começa em Eva, vai ser consumado em Adão. Por isso que na Mariologia nós explicamos que a salvação começa na Virgem, que é a nova Eva, e vai ser consumado um novo Adão, que é Jesus Cristo. Então a mulher foi a primeira a pecar. E o pecado então entra a partir daí. Aí eles chegaram a uma conclusão: a forma que nós temos para destruir a igreja é exatamente pelo sexo feminino. Depois, muitos anos depois desse fato da maçonaria, o comunismo também pensou assim. Então eles falaram: vamos encurtar as saias das mulheres, vamos encurtar a blusa, depois nós teremos seios e pernas de fora. Temos ou não temos isso? Então, quando nós viemos aqui falar dessas coisas, nós temos fundamento. As pessoas olham para a comunidade missionária mariana: o Hélio agora inventou que as meninas da comunidade têm que usar saia, têm que ficar usando esse véu na cabeça. Não é que o Hélio inventou. Agora vocês poderiam pensar um pouco, né, para a vida de um pregador, de um missionário, porque muitas das vezes, diz Santo Agostinho, quando nós falamos a verdade, a aversão à verdade imediatamente é o ódio. Quando nós falamos a verdade aqui, não é para que vocês nos odeiem. Nós falamos a verdade porque, meu irmão, eu nunca pedi para pregar. Deus sabe o quanto eu nunca quis pregar, eu nunca quis ser fundador de comunidade, mas fazer o que se Ele me chamou? Agora, se Deus me chama a pregar e eu sei o que uma coisa é errada, se eu ficar calado, aí nós entramos naquilo que tem no livro de Ezequiel, né? Se eu disser ao pecador que ele vai morrer e você não falar, você pagará pelo sangue dele. Agora, se você falou e eles não ouviram, aí, né, é essa pessoa com Deus. Então eu tenho que falar a verdade.
Porque lá em João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São Paulo disse, né, em 2 Tessalonicenses 2:12, olha como isso é pesado: serão julgados e condenados todos aqueles que não derem crédito à verdade. Isso é muito sério, quando nós não damos crédito, ou seja, quando nós não aceitamos, quando nós não queremos a verdade. Quando eu falo, né, eu não aceito porque eu sou apegado a isso, eu não quero mudar de vida, eu não quero morrer pela igreja, porque nós muitas vezes não seguimos Jesus, por causa de seguir Jesus requer morte. Renuncia a si mesmo, agora toma a tua cruz e segue-me. Muitas vezes nós não queremos isso, né? Então eu digo isso para que, pelo amor de Deus, ninguém saia daqui odiando o Hélio, ninguém saia daqui odiando o Pablo antes, né? o padre. É para o bem das nossas almas. Então esse foi o plano. E depois disso nós podemos ver, por exemplo, um pouco que eu estudei sobre coisas de satanismo. Quando uma moça ingressa no satanismo, a primeira coisa que é pedido a ela: mostre o seu corpo. Como é que é os rituais satânicos? É uma mulher com vários homens, com animais. É sempre essas coisas do demônio, é sempre para o lado da sexualidade, né? Da profanação do corpo, que é templo de Deus. E isso também foi plano da maçonaria para destruir a igreja. Mas no princípio não era assim. Digo como Jesus disse naquela época: no princípio não era assim. Então quando alguém levanta e diz assim: mas ficar usando saia parece coisas da igreja de crente. Não é. Porque quando Lutero fundou a igreja dele, porque não é de Jesus, é dele, quando ele fundou a igreja dele, como que os católicos viviam nessa época? Exatamente o que nós estamos falando. Então é por isso que nós falamos que as vestes é importante. Nossa Senhora, logo em seguida que ela disse que veriam modas que iriam desagradar o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ela logo em seguida diz que aquilo que foi a campanha, né, de divulgação que o Pablo fez: muitas almas vão para o inferno por causa do pecado da impureza. E aí São Paulo disse aqui que o nosso corpo não é para a impureza, mas é para Deus. Não é para a impureza o meu corpo, mas o meu corpo é para Deus. Então, Hélio, olha, como que nós iremos glorificar a Deus no corpo? Eu dizia que o gesto corporal é a voz da alma, o corpo reza, nos ensina. Então, quando a igreja fala de gesto corporal na missa, nós achamos que é bater palma, pular, dançar, mas não é. O gesto corporal na missa é o estar de pé para ouvir o evangelho, estar sentado para ouvir as leituras e o salmo, ajoelhado na hora da consagração, adorando a Deus. Isso são gesto corporal, e esse gesto, ele ora. Nisso nós glorificamos também a Deus no corpo. E sem dúvida na forma com que nós nos vestimos, como nós nos comportamos. Eu não consigo entender como que o demônio consegue destruir tantas coisas, né? Aí quando, por exemplo, quem for entrar no fórum, não pode entrar de camiseta regata, de bermuda, né? Aí todo mundo obedece, não é verdade? Aí na igreja parece que pode ser de qualquer jeito. Aí tá lá, vai entrar no cinema, desliga o celular. Todo mundo desliga, não reclama. Na missa, alô, no meio da missa, eu falo: Jesus, dê paciência. Por que para Deus tem que ser assim? Por que para Deus nós sempre damos o resto, se Ele nos deu tudo? Lembra o que o padre dizia na missa, né? Quando transpassou Jesus, o coração dele esvaziou de tudo. Jorrou sangue e água. Jesus nos deu tudo. E nós temos medo de dar também para Deus o nosso. Então por isso que é importante, e aí digo outras coisas. Muitas mulheres se tornaram mulheres machão, né? Algumas, não todas, mas a maioria das mulheres que usam calça, às vezes não tem nenhum pudor como se senta. Se senta com pernas abertas. E está tudo exposto, só tem tudo exposto. Sem falar que a calça, ela vai marcar todo o corpo feminino. A sua parte, tanto da de trás como da frente, ela está exposta. O homem, imediatamente, para onde ele olha? Para as partes, né? Como diz os santos, menos decente.
do qual deveríamos estar guardada, vivendo o pudor e a modéstia, guardando. Nisso então torna-se um perigo. Torna-se um perigo, e eu dizia que uma das ordens, na primeira pregação eu dizia isso, uma da desordem que o pecado original causou no homem foi exatamente onde? Nos olhos. Adão, ao despertar do sono, quando ele tinha a inocência original, quando ele olhou para a mulher, o sentimento foi de alegria e de exaltação. Quando ele disse, esta sim é carne de minha carne, ossos de meus ossos. Mas depois da queda, não é mais assim. Porque quando eles tinham a inocência original, diz o texto que eles viviam nu e não tinham vergonha. Logo depois do pecado original, Eva quis se cobrir. E o beato João Paulo II disse que essa vergonha, Deus dá à mulher como uma alta defesa. A mulher então ela está tomando banho, tranquilamente, mas se ela percebe um perigo do qual alguém vai ver a sua nudez, qual a primeira reação de vocês mulheres? Se esconder, cobrir, guardar, né? Velar aquilo que é a tua nudez, aquilo que é a tua intimidade. Hoje então, se as mulheres se estão expondo, é sinal de que nem mais esta vergonha que Deus deu como alta defesa não se tem mais. E o homem então, como um animal, ele olha e ele seleciona, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero. E a mulher então, a desordem nela, eu dizia que era o querer mostrar-se. Não me responda, responda no seu coração. Quando você compra uma calça, qual a primeira, aí você veste a calça, qual a primeira parte do seu corpo você olha no espelho? Quantas ao andarem na rua, para diante do carro e ficam olhando o seu corpo? Com esse gesto exterior, nos revela que no seu interior tem um desejo em querer mostrar-se. Porque ela sabe que o homem é pelo olhar. E ela sabe que ela mostrando, ela consegue atrair o olhar do homem para ela. Mas aí onde vocês se perdem. Porque eu quero que levante a mão aqui. Quem ainda não é casado dos jovens? Levantam a mão. Dos homens, perdão, homens. Muito bem. Agora eu quero que levante a mão somente dos homens que estão aqui, que pensa em casar com uma mulher, que você sabe que depois que você vai ter ela como sua esposa, ela vai ficar expondo o corpo dela para outros homens. Levantam a mão para mim. Ninguém. A mulher assim, o homem só quer usar dela. Mas na hora de casar, ele quer procurar uma mulher reservada. Uma mulher que é guardada. Uma mulher que não se expõe. E é isso que as mulheres também precisam entender. Claro que também os homens. Porque também o demônio já inverteu tanto as coisas que até a mulher já está com o problema nos olhos. De querer ficar olhando o corpo do homem, a parte do corpo do homem. E o homem então numa bobagem, aí entra lá na academia, se é por questão de saúde, até que vai se tratar, né, o corpo. Mas às vezes por vaidade toma tantos anabolizantes e fica forte, né? Por fora, lindo, maravilhoso. Por dentro, como diz Jesus, um sepulcro caiado, fedido, podre, sujo, nojento. O que adianta isso? Então, quando a igreja começa a falar da modéstia, é exatamente isso. Se a calça vai masculinizar a mulher, a modéstia o devolve aquilo que é aquilo que é feminino. A mulher agora ela se preocupa como ela vai sentar, como que ela vai cobrir cruzar as pernas. E sem falar que fica muito mais lindo, né? Eu queria que fosse muito sincero aqui os homens. Sejam muito sinceros, não é porque eu estou falando não. Sinceridade do teu coração. Vocês acham ou não acham a mulher que vive a modéstia que ela está mais feminina, mais bonita e mais bela? Sim ou não? Não ouvi? Sim ou não? Sim. E aí a modéstia masculina ela está mais nos olhos, mas também seria importante o homem também fazer uma renúncia como um gesto de amor e de incentivo para a mulher. Eu, por exemplo, né, eu não uso mais calça jeans. Eu não uso mais calça jeans. O primeiro momento foi porque quando as moças da comunidade ouviram falar de modéstia, chegaram em mim para conversar. Eu falei, meu Deus, elas estão renunciando a algo. E eu como fundador, como pai, também preciso renunciar a algo por elas.
Falei, para incentivo e também por amor, para dizer que eu também estou morrendo, que não é só vocês, a partir de hoje eu não uso mais calça. Depois eu fiquei desesperado, porque eu amo tênis, né? Mas tênis com calça social não combina, né? Aí eu falei, agora deixa pra lá, né? Por amor, vamos renunciar. Só que depois eu fiquei pensando, quando uma mulher está modéstia e o homem às vezes também não adere a isso, parece que fica uma coisa meio estranha e não combina muito bem. Então também seria bom o homem como uma guarda, porque o Beato João Paulo II diz que é dever de cada homem guardar a dignidade da mulher. Então nós precisamos também parar de ser, né, cachorro. Muitos de nós às vezes somos imorais, adúlteros, e aprender a honrar as calças que nós temos enquanto homem, valorizando a mulher e ajudando. E assim também as mulheres nos ajudando, porque quando a mulher adere à modéstia, ajuda ou não a gente a ser santo? Agora, o que nós vamos fazer para ajudar ela a ser santo? Também morrendo, também abandonando, porque daqui uns dias, calça jeans para o homem é quase impossível. Eu mesmo, quando eu usava calça jeans, já era difícil eu encontrar, porque eu não gosto daquelas calças jeans cheias de monte de bolso, né? Que parece mais uma coisa. Infelizmente, quem usa isso não são pessoas muito de igreja, né? Essas coisas. Não queria nada disso, né? Queria uma calça mais simples, né? Sem ser cheio daquelas coisas de corrente. Não, a única corrente que eu quero é a de Nossa Senhora, né? Às vezes parecia que era um roqueiro, não sei o quê. Como eu, missionário, né? Vou ficar andando assim, como pregador da palavra de Deus, como escravo da Virgem Maria. Então já era difícil. Hoje começaram também a fazer calça para o homem, de cós baixo. É apertado aqui na canela. Eu vi um menino que usava uma calça. Eu falei, meu Deus, como é que ele passou o pé dele aí, né? E toda hora que ele sentava, ele puxava a calça, porque a calça dele também era de cós baixo. Outro detalhe, a blusa dele, decote no peito. Você vê como que o demônio está fazendo? Nós não estamos guardando aquilo que é próprio de cada sexo. O que é de homem, o que é de mulher, é mulher. Aí depois tem tanto problema como homossexualismo, tantas coisas, nós não entendemos o porquê das coisas. Não é questão, porque é machista, não. É aquilo que é a forma correta. No princípio era assim. Deus fez homem, Deus fez mulher. E nós precisamos então, para solucionar esse problema, voltar também ao princípio, como Jesus falou para o fariseu. Então isso é muito complicado. Então até para nós daqui a uns tempos vai ser complicado. Hoje eu percebo uma coisa, né? Isso aqui é algo meu. Um dia eu estava rezando em casa e eu parei para pensar. Falei, meu Deus, o Papa Bento XVI dizia que a restauração da liturgia viria pelos jovens. É verdade. O jovem quer silêncio na missa. O jovem quer a piedade. Não que eu estou excluindo as pessoas mais velhas. Muitas pessoas mais velhas também vivem assim. O jovem, às vezes, vai numa missa, né, tridentina, não entendeu nada, mas ele quer voltar. Aí, as senhoras de idade, né, anos, né? Eu tinha voltado a brincar de bola e eu fui jogar a bola. Quando eu voltei, eu encontrei uma senhora mais ou menos de uns 69, 70 anos, com uma saia tão pequena. Eu vou pro forró, não sei o que. Eu falei, uma velha dessa, em vez de se preparar para a morte, né? Olha o que ela está fazendo. Depois, outra vez, eu vi uma no muro com outra pessoa que, igual o padre falou, parece que um ia devorar o outro. Aí eu encontro na igreja as moças vivendo aquilo que as senhoras deveriam viver. E eu cheguei a uma conclusão. Lá em Joel, capítulo 3, Deus diz assim: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos terão visão, né? Anciãos sonharão, jovens profetizarão. E teriam visões e que profetizariam. Nós sabemos que quem sonha é o jovem. O jovem é sonhador, eu vou fazer isso, aquilo. O ancião, que é vivido, ele tem visão das coisas e diz, olha, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Eu tenho experiência, eu sou vivido. O Espírito Santo inverteu as coisas. As pessoas mais velhas hoje são sonhadores, algumas, não todas. Aí eu chego lá na minha paróquia, um senhor, 50 anos, com um brinco na orelha, bermudão na canela. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí eu olho para a comunidade, eu vejo o rapaz lá, né, com uma calça social, né, todo
bem comportado na missa. Agora, se uma moça que vive a modéstia, ela olha para um rapaz que ainda não entendeu isso, que ainda está assim com um brinco na orelha, de bermudão, ela vai olhar, isso é um moleque, não presta para mim. Porque a mulher, ela procura um homem de verdade. Um homem que vai guardar a sua dignidade. Um homem que é capaz de morrer por ela. Um homem do qual ela olha e ela fala, esse sim pode ser meu marido. Esse sim vai me amparar. Esse sim vai me dar, porque a mulher, meu Deus, ela precisa ter uma segurança no homem. Então, nas suas vestes, no seu jeito, você também pode passar esta segurança para ela. Quando você fala assim, amor, olha, para te incentivar, já que você agora quer viver assim, eu também, por amor a ti, já que o amor não é isso, renúncia, né? Eu também agora viverei assim. E aí dará muito mais força para ela, porque as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Agora voltaram a ser os homens da caverna, olha como ele se veste, isso e aquilo. Aí nós entramos em pontos lamentáveis. Uma moça falou, Hélio, eu comecei a viver a modéstia, usar o véu, e o padre falou que se eu usasse o véu ia queimar meu véu, que não era mais para mim andar daquele jeito, e eu chorei porque eu percebi que ele disse que não ia me dar a comunhão se eu tivesse vestido assim, mas eu vi um monte de moços com as pernas de fora, os seios de fora, e ele dando o corpo de Cristo. Lamentável, lamentável. Às vezes quando eu vejo, teve um dia que eu até falei, Senhor, nem deixa vir conversar comigo, né? Às vezes fala assim, depois disso, agora a minha filha se veste assim. Se viesse falar comigo, falar, bom, e a senhora quer que sua filha se veste como? Igual uma prostituta, aí a senhora estaria aplaudindo? Às vezes eu não consigo entender alguns pais que impedem os filhos de ir para a igreja, que não aceitam os filhos ir para a igreja, às vezes não incentiva, e quando o filho vai, né, acontece aquilo que está escrito em Mateus 10, 36, os inimigos serão da própria casa. Quando você falar que quer mudar as suas vestes, vai dar muito problema. Mas aí, se nós amamos a Deus, e nós entendemos que Deus morreu por nós, dando toda a sua vida por nós, eu também quero dar a minha vida por Ele. Então, nesse sentido, nós começamos a entender o que a igreja diz. São Cipriano, por exemplo, ele dizia assim, é pecado querer reformar aquilo que Deus formou. Às vezes, né, por exemplo, nisso nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, a mulher insatisfeita, como se Deus fosse imperfeito na sua criação, ela quer aumentar os seios, ela quer aumentar a parte de trás. É pecado querer reformar aquilo que Deus formou. Deus nos fez como Ele quer, e nós precisamos aceitar essas coisas. Então, se Deus me fez homem, eu sou homem. Se Deus lhe fez mulher, né? Então seja mulher, né? Naquilo que é próprio de cada um e de cada homem e de cada mulher. E nisso nós então iremos entender que aquilo que Jacinta também dizia, a igreja ela não tem moda. Nós não precisamos ficar aderindo às coisas do mundo, né? Às vezes eu fico olhando nós seres humanos e não dá para entender. Aí a pessoa, né, que não deveria, mas às vezes assiste uma novela, a mulher pega um monte de pano, enrola no corpo dela, pronto, isso aqui é uma moda, amanhã todo mundo quer estar assim. Eu falo, meu Deus, por que nós não olhamos para a Virgem Maria? Olha como a Mãe de Deus se veste. E aí eu dizia na primeira pregação, por que é importante a mulher se guardar? Porque a mulher é interior. Enquanto o homem é exterior, olhando para o próprio corpo do homem, o seu órgão genital é para fora, a mulher é para dentro. Porque a mulher, ela é toda no seu interior. A forma com que a mulher, por exemplo, ela arruma a casa, uma vez eu ouvi o Frei Paulo falando isso, quando ela arruma a casa, ela põe um vaso ali, é conforme a alma dela. E aí se alguém vai e tira aquele vaso ali, desarruma o que ela arrumou, ela já fica furiosa, né? Porque é próprio dela, é aquilo que está dentro dela. E nisso, na teologia do corpo, na modéstia, nós vamos entendendo isso, né? Por exemplo, o homem é desligado, né? Igual agora, eu e minha esposa estamos batalhando para nós termos a nossa casa nos fundos, reformar e sair de dentro da casa da minha mãe. Eu estou despreocupado, mas a modéstia me levou a entender que a natureza feminina é diferente da minha.
enquanto homem. De que a mulher tem um desejo de ter a sua casa. Ela quer falar, é a minha casa. Eu falei, amor, eu entendi tudo. Você vai ter a sua casa. E aí nós ajuntando dinheiro, ela dizia, amor, como é que vai ser? Vai pintar como a cerâmica? Amor, tudo do seu jeito. Do seu jeito, porque eu sei que para vocês é mais diferente. Um homem tanto faz, um barraco velho com telha, ele está lá, está tranquilo, é ou não é? O homem é despreocupado, a mulher não. A mulher, ela quer saber dos detalhes, né? Eu lembro que eu vivendo da providência, quando nós tomamos a decisão de casar, ela dizia, amor, como é que vai ser? Você não trabalha, eu não trabalho. E aquilo, né? Eu amo, claro, amo ela, né? Me dava uma tristeza, né? Mas eu falei, não, eu preciso passar fé para ela. Aí eu brincava com ela, né? Ah, amor, não se preocupa não, né? Vai ser lindo o nosso casamento. Olha, as flores vai ser toda ornamentada de papel crepom. Os meninos da comunidade vai tirando foto, né? Depois passa para nós via Bluetooth. Aí ela ficava, Deus me livre, porque eu sei, né? Depois de estudar isso, eu sei que para a mulher é o sonho dela. Aí ela falou assim, então vamos casar mais cedo, porque aí tudo termina cedo. Então nós casamos, foi 3h30. Aí minha mãe, mas seu irmão não vai, sua irmã não vai querer fechar a loja. Eu falei, mãe, a senhora é mulher. E a senhora sabe que o matrimônio para vocês é um sonho. Eu não sei, eu não consigo compreender tudo isso. Mas no pouco que eu pude estudar de teologia do corpo, do que a modéstia ensina, do que é próprio de mulher, o que é próprio de homem, e a senhora que é mulher, então vai me entender melhor do que a mim. Se meus irmãos não querem fechar lá a loja deles para vir aqui, o problema é deles. Se tiver ela, o padre e as 2 testemunhas, eu me caso, porque eu vou fazer do jeito que ela quer, porque a senhora, enquanto mulher, sabe que isso para vocês é um sonho. Isso quem vai nos ensinar? A igreja. Isso nos ensina os ensinamentos do santo, quando nós aprendemos a respeitar estas coisas, né? Um dia desse ela ficou rindo, porque eu revelei para ela, ela falou, eu assisti os 2 partos e vou assistir esse agora. E isso para ela mexeu muito com ela, né? E eu revelei para ela, amor, eu só vou por amor a você, porque é terrível. Quantas vezes eu chorei sozinho no banheiro, né? Pedindo a Deus, porque eu não posso fazer nada. Mas é o que mais mexeu com ela. Ela fala, todo mundo que ia visitar, o Hélio teve presente, Por quê? Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque a devoção à Virgem Maria, e quando nós começamos a estudar e respeitar o que é próprio de homem, o que é próprio de mulher, nós vamos entender isso. E aí o nosso matrimônio será lindo, maravilhoso. Vai ter desentendimento? Vai. Mas será maravilhoso. Então nós precisamos aprender a essas coisas, a respeitar essas coisas, né? Então, esse momento de brincadeira que vocês ficam rindo é só para não dormir, né? Então também para tirar a curiosidade, não foi com papel crepom, foi tudo com flores natural. Nossa Senhora, em menos de 1 ano, nos deu a graça e providenciou R$10.000, e o casamento foi lindo. E nós rezávamos, né, pedindo para que as pessoas que participassem do nosso matrimônio, que ainda não tinham um sacramento, pudessem despertar. E depois teve, acho que umas 3, 4 pessoas que se casaram depois disso. Então é possível nós mostrarmos com a nossa vida isso, né? Eu olho para minha esposa, nossa, eu sempre achei linda, né? Mas muito mais linda agora vivendo a modéstia, né? Muito mais linda agora enquanto mãe, né? Nossa, quando eu vejo uma mulher grávida, que coisa linda, né? A mulher que é capaz, que eu dizia que é no interior, né? E aí Santo Ambrósio diz, por que a mulher usar um véu, né? Por quê? Porque a mulher e a modéstia, porque é no interior. É no interior que vocês, mulheres, são capazes de gerar uma vida. É no interior que você tem uma experiência tão bela que não dá para explicar, né? Só quem é mãe vai conseguir entender, mas nem ela mesma consegue explicar quando ela amamenta o filho, e que o filho olha nos olhos da mãe, e que a mãe olha nos olhos do filho, do qual a Virgem também pôde viver isso. Enquanto ela amamentava, Jesus olhava nos olhos da Virgem Maria, a Virgem Maria olhava nos olhos de Jesus, coisa tão bela e linda. Que vocês mulheres podem viver assim, mas que também muitas das vezes as mulheres não se abrem para a vida, porque nós ainda não assumimos que nós somos homens, porque nós ainda somos covardes, muitas das vezes nós somos moleques, e nós não assumimos
e não tomamos maturidade de que nós, enquanto homem, devemos guardar a mulher, velar pela mulher. Nós ainda não entendemos o que quer dizer ser pai, o que quer ser marido. Se alguém entrar na minha casa para fazer um mal, é meu dever enquanto marido e pai morrer pela minha esposa e pelos meus filhos. Mas quantas vezes nós não entendemos isso? Então, um amadurecimento também da parte masculina, em mortificar os teus olhos, quando vinha a tentação, falar: não, os meus olhos, Senhor, eu peço que seja todo da minha esposa, para me olhar para a minha esposa. Que meu amor, Senhor, que eu não traia a minha esposa, mas que eu possa amá-la, né? Amar ela, amar os meus filhos, né? E assim também a mulher. Tomar essa decisão, eu escolhi uma, e é essa uma que eu vou amar até o último instante da minha vida. Porque também isso é modéstia. Modéstia também não é só o vestir. Claro que o vestir é modéstia, mas a modéstia também em outros pontos. A modéstia no rezar, né? Às vezes as pessoas confundem interiorização com tristeza. Não é que nós somos tristes, não. Nós estamos numa vida interior. Na missa, né? O povo lá da paróquia, onde nós estamos, diz que a comunidade é muito triste. Olha, hoje algumas pessoas viram eu antes chorando ali, rindo, gritando, igual uns doidos, né? A gente brinca, a gente vai para zoológico, a gente brinca de imagem e ação. O povo acha que a gente reza 24 horas, não conhece a nossa vida. Aí nos vê dentro do santo sacrifício, porque a Santa Missa é sacrifício. Aí não entende a nossa postura de viver e diz: são tristes. Também falaram isso com São Paulo. E eu sempre uso a resposta do apóstolo São Paulo: julga-nos tristes nós que somos sempre alegres. Vocês não sabem qual é a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria não é a alegria mundana, a alegria passageira. A verdadeira alegria está em Deus, em procurar viver a santidade, em procurar fazer a vontade de Deus. Aí sim está a alegria. Então nisso nós vamos entendendo e nós vamos vendo que é um bem para a nossa própria alma viver tudo isso, né? A mulher guardar o que é próprio da mulher, o homem guardar o que é próprio do homem, né? O homem entender isso, que quando você tá namorando, né? Que bonito aquilo que o Anderson dizia, né? Respeitando, lutando para não cair no pecado, você vive aquele período de sacrifício. Mas quando você casar, você vai viver a oblação ali junto com sua esposa, né? Junto com ela, amando ela, né? Se doando a ela, né? A entrega dos corpos um ao outro, né? Se unindo a ela no sacramento, né? Se tornando uma só carne com ela. Como que essas coisas são belas, lindas e maravilhosas. Então, meus queridos irmãos, eu poderia agora citar alguns documentos da igreja em questão dessa modéstia. Quando as mulheres começaram então a aderir a esses certos tipos de modas, a igreja começou a lançar documentos e mais documentos e falar tantas coisas, orientação, a um tal ponto que as mulheres escreveu para a igreja: por que tudo isso para nós? Por que não diz também aos homens? Aí a igreja respondeu: assim como a força do homem está, né, nos seus braços, e ele não pode usar da sua força bruta para violentar a mulher não pode usar da sua força bruta para dominar o homem. Qual é a força bruta das mulheres? A sua sensualidade, a sua sexualidade. Como que Adão caiu? Primeiro a mulher, depois a mulher fala com ele, né? Eva primeiro fala com ele, ele vai e cai. Davi caiu, Salomão caiu, né? Adão caiu, e aí brincando, né? E você que é bobão também caiu. Nós caímos, né? Então as mulheres não devem mais viver no mundo como as filhas de Eva, mas devem viver no mundo como as filhas da Virgem Maria, se vestindo como Nossa Senhora se veste, andando como ela andou, entendendo isso, né? Aí é tão interessante, imagina se a Solange, para receber, né, um homem pecador e miserável como eu, ela usou o véu. Por que não a minha esposa usar o véu para receber o amado da sua alma, que é Jesus? Por que não? Na hora de casar, todas as mulheres querem pôr véu na cabeça, mas na hora de comungar Jesus não querem.
A igreja é a esposa de Cristo, é verdade. Mas quem vai olhar para a igreja católica, que é a esposa de Cristo, em mim, no Pablo, que somos homens, e vai ver a igreja de Cristo enquanto esposa em nós? Quem vai refletir esta imagem de igreja enquanto esposa de Cristo? Vocês, mulheres. Quando vocês estiverem vivendo a modéstia com o véu na cabeça, indo comungar Jesus. E o pessoal vai falar, por que isso? Porque a igreja é a esposa de Cristo. E aí você vai poder cantar como aquele canto da toca, né? Rumo ao altar, né? Como é que é, Josué? Você lembra? Como noiva que caminha, né? Rumo ao altar, né? Como a noiva que caminha rumo ao altar, para comungar a Deus, para se unir a Deus, para que seja transmitido aquilo que São Paulo disse, né? Que o mistério do matrimônio é algo que é tão profundo que ele compara ao mistério da igreja, de Cristo e a igreja. E Cristo então se doando à igreja, dando o seu corpo para a sua esposa, alimentando o corpo da sua própria esposa com o seu próprio corpo. E aí isso é visível quando as mulheres, de maneira especial, aderem à modéstia. Os documentos, então. Por exemplo, Pio XII. O número de fiéis e mulheres piedosas, aceitando seguir certas modas ousadas, quebra pelo seu exemplo a resistência de muitas outras mulheres a tais modas, e poderão ser a causa da ruína espiritual para ela. Olha o que a igreja fala. Então o Papa disse que enquanto as mulheres piedosas, as mulheres da igreja, não aderem às coisas mundanas, às modas mundanas, as pessoas que olham para você e tem você como espelho, ela também resiste. Mas a partir do momento que nós, né, e também aqui já para todo mundo, né, se as pessoas veem eu, Hélio, né, enquanto missionário da igreja, né, o que eu fizer uma coisa de errado, as outras pessoas vão sentir no direito também de fazer. Por isso que eu preciso ter um cuidado muito grande em todas as minhas ações, naquilo que eu faço. E aí continua o Papa. Enquanto esses estilos provocantes permanece identificado com as mulheres de virtudes duvidosas, boas mulheres não se atreverão a segui-las, mas uma vez que este estilo são aceitados pelas mulheres de boa reputação, mulheres decentes, logo segue ao seu exemplo e são arrastadas pela maré até o possível desastre. Por isso então é necessário resistir. Por que hoje muitos, né, coitada de vocês, eu sei o quanto é difícil. Porque quando vocês nasceram já se usavam calças. E agora, né? Então eu sei que isso para vocês é difícil, mas por que vocês caíram nisso e nós homens também estamos caindo em muitas coisas? Porque as mulheres não ouviram o que a igreja disse a elas. Né? Isso que eu estou falando aqui agora, do homem também tomar essa consciência de não ficar aderindo aí a essas calças coladas, apertadas, de cós baixo, né? Não usar brinco, né? Não ficar usando blusas com decote. Se nós que estamos aqui ouvindo a verdade, se nós não colocarmos isso em prática, amanhã Deus o livre e guarde como nossos filhos vão se vestir. E quem será culpado disso? Nós. Deus no dia do juízo, de quem ele pedirá conta? De nós. Porque nós vimos o erro e não fizemos nada. Às vezes eu falo isso na comunidade para os meus filhos. Eu falo, olha, talvez nós vamos morrer por algo que nós não iremos ver. Mas é necessário morrer para que a outra geração possa viver as coisas de Deus. E aí eu vi o padre Paulo Ricardo dizendo exatamente isso. Nós somos talvez a geração que semeia entre lágrimas, para que a outra geração semeie recolha com alegria. Mas a outra geração não vai recolher com alegria se nós não fizermos nada. Se nós não dermos ouvido ou crédito à verdade do qual nós estamos ouvindo. Depois disse assim Pio IX: agora muitas meninas não veem nada de errado em seguir certos estilos desvergonhosos. Assim como muitas ovelhas, elas certamente enrubesceria se pudesse adivinhar a impressão que ela causa e os sentimentos que desperta em quem vê. Teria vergonha se soubesse o que isso causa nas pessoas que vê.
E aí, olha que forte isso. Depois disse Pio IX. Ele foi conhecido como o Papa também da modéstia. Na época dele teve muitas cruzadas a respeito da modéstia. E ele diz assim, ó: o bem da nossa alma. Aí alguém pode falar: ah, mas eu não me sinto bem vestindo assim. Resposta de Pio XII: o bem da nossa alma é mais importante do que o do nosso corpo. E nós temos que preferir o bem-estar espiritual do próximo ao nosso conforto corporal. É querer o bem do outro, o bem da sua alma. É aquilo que nós não pensamos. Quem puder, passa lá na barraca lá e compra um MP3 que eu fiz sobre as máximas eternas. Uma pregação sobre o pecado, uma sobre a morte, uma sobre o inferno. Porque a qualquer hora nós iremos morrer. São Cipriano diz: o homem nasce com a corda enrolada no pescoço. E cada passo que nós damos, nós nos aproximamos da morte. Então nós iremos morrer. Quando eu olho para meu pai, para minha mãe, eu vejo minha mãe criando rugas, o meu pai também. Minha mãe já não está ouvindo muito bem, e eu percebo que os meus estão morrendo. Essa é a nossa vida. O padre tinha toda a razão. Tem gente que ficou: Deus me livre, mas nós vamos morrer. Ninguém aqui vai ser farinha de puba. Nós vamos morrer. Então, não vamos passar por esta vida em vão. Aliás, na doutrina católica, como dizia Santa Teresinha, eu não morro, eu entro para a eternidade. A vida não acaba com a morte. Tanto que a igreja, quando celebra o dia dos santos, não celebra o dia que nasceu, mas o dia que morreu. Porque aí sim eles agora estão na vida eterna. O cristianismo é assim. É assim que funcionam as coisas. Então, se nós pensarmos nisso, nós vamos entender o que o Papa diz. O que importa, então, não é bem o meu corpo, se sentir bom assim no corpo, É isso que eu quero dizer. Que aí alguém pode dizer: você falou que é importante o corpo, sim. Mas em questão das vestes, o que o Papa quer dizer, que o que importa não é o bem-estar do corpo, Ah, não estou me sentindo bem com essa veste. Não é isso que importa. O que primeiro importa é a alma. E aí depois a mulher, ela amadurece, ela consegue perceber que ela é muito mais bonita usando tal roupa. Que o homem também, quando ele renuncia essas tal roupa, que não fica mais andando na rua sem camisa, Que também não fica mais expondo o seu corpo, Ele consegue também entender isso, Talvez no começo, por exemplo, eu era uma pessoa que eu só usava bermuda da Ciclone, jaqueta da Adidas. Eu falava: calça eu não gosto. Eu nunca imaginei que um dia eu iria usar essa calça. Mas hoje eu me sinto bem assim. E hoje pode me dar não sei quantos milhões de reais que eu não ando, mais com aquelas bermudas da Ciclone, com nada disso. Então nós precisamos entender isso. Depois o Papa fala das mães. Ó mães cristãs, se vocês soubessem o que um futuro de ansiedade e perigo, de dúvida e de má suprema vergonha vocês preparam para seus filhos e filhas, deixando imprudentemente acostumado a viver escandalosamente, vestindo-os e fazendo perder o senso do pudor, vocês teriam vergonha e temeria o dano que vocês estão causando a vocês mesmas e os danos que vocês estão causando às suas crianças, ao qual o céu confiou a você para serem educadores como cristãos. Uma vez eu postei assim no Facebook, aí uma menininha novinha, aí o som ligado, ela dançando funk, e a mãe: que lindo, Aí depois deu para ela uma sainha, toma. Aí depois a menina grávida e a mãe chorando: onde eu errei. Quantas vezes, os nossos filhos, desde pequeno, nós já precisamos ensiná-los as coisas. Porque também plano de maçonaria, plano da Revolução Francesa era corromper também as crianças, através de filmes. Olha, põe lá, por exemplo, lá na internet assim, mensagens subliminares no filme da Walt Disney. Daquela da princesa, eles vão mostrar, vão colocar assim, acho que é uma princesa, sei lá o que é, que vive no mar lá. Princesa não, é sereia. A pilastra do castelo é um pênis. Quantas coisas que passam